Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los todos aqui para o nosso primeiro workshop de cuidado centrado no paciente. Esse que é um evento da Modu Gestão do Cuidado, juntamente com o IBDPAC, o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Para nós é uma honra, nós estamos muito felizes com a chegada de vocês, nós esperamos e preparamos esse evento com muito carinho, e vão ser 3 dias de muita troca de experiência, vão ser 3 dias de intensas discussões, ok? Então, nesse momento, eu vou chamar para compor aqui conosco esse primeiro dia, a nossa convidada, que é a enfermeira Cíntia Tanuri. Olá, Cíntia, tudo bom? Olá, Francino. Olá a todos os que estão conosco, que estão participando desse nosso bate-papo hoje, né? Nossa conversa sobre o cuidado centrado no paciente, que aceitaram o nosso convite de fazer parte desse workshop. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Que bom, Cíntia, seja muito bem-vinda. Cíntia é enfermeira, ela é mestre em enfermagem, trabalha aí com temas dentro da bioética, dentro dos direitos do paciente, e tem sido uma pesquisadora da Universidade de Brasília, que tem trabalhado com temas que são muito relevantes no que se refere, né, ao protagonismo do paciente no cuidado, e também é uma das diretoras, né, do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, o IBDPAC. Cíntia, seja muito bem-vinda, né? Hoje, pessoal, nós começamos com a primeira palestra do nosso encontro. Só relembrando, o nosso workshop, ele tem 3 atividades, são 3 palestras. Hoje, no dia 17, nós vamos falar sobre cuidado centrado no paciente e os resultados em saúde, tá bom? Cíntia, a palavra está com você e muito obrigado. Obrigada, Francino. Mais uma vez, obrigada por vocês que estão conosco hoje aqui, que aceitaram esse convite inicial, né, de começar a falar um pouco sobre o tema do cuidado centrado no paciente. Como o Francino falou, eu tenho já alguma experiência nesse tema de trabalhos que eu desenvolvo, que envolvem a enfermagem, eu sou enfermeira, e a bioética, e a inclusão do paciente no seu cuidado, né? Eu tenho experiência não só na área de pesquisa, mas na área de assistência. Eu tenho mais de 15 anos de assistência ao paciente, né? Então, eu vou compartilhar minha tela. Vocês me perdoem se eu tiver um pouco de dificuldade. Eu não trabalho muito com esse, mas eu acho que eu vou conseguir. Francino, você me diz se eu conseguir, tá?
Francino, se você puder me dar um ok, se a minha tela está sendo compartilhada a contento, se todo mundo está conseguindo enxergar. Se você puder só me dar um ok, eu vou dar continuidade à apresentação. Estou só esperando você me dar um ok aqui no ok, né? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Então, a gente resolveu, então, abordar esse tema, o cuidado centrado no paciente, a MODU e o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, né, do qual eu faço parte, junto com outras diretoras que têm essa atenção e esse cuidado, né, com o paciente, com os direitos do paciente, né, trabalho na Secretaria de Saúde do Estado do Distrito Federal, né, e estamos aí tentando disseminar vários conceitos relacionados aos direitos dos pacientes e resolvemos fazer essa parceria, né, com o Francino e tudo mais. Deixa eu só me localizar aqui. Isso. Opa, acho que eu parei de compartilhar, né? Deixa eu ver. Permanece compartilhando, Francino? Acho que sim, né? Vou continuar, então. Então, a nossa estrutura do nosso workshop vai começar, então, com o cuidado centrado no paciente comigo, no dia de hoje. No dia 24/3, a gente vai ter o prazer de ouvir o Francino, trazendo para a gente as últimas novidades da gestão do cuidado, da empresa MODU, que traz aí uma maneira diferente de fazer o acompanhamento desse paciente dentro de toda a sua atenção de saúde. E no dia 31/3, fechando o nosso workshop com chave de ouro, a gente vai ter o prazer de ter a professora Aline Albuquerque, que faz parte do nosso Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, falando sobre a empatia na saúde. Então, não percam, são todas palestras imperdíveis, né? São todos bate-papos, na verdade, imperdíveis. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o cuidado centrado no paciente. E a primeira coisa a falar sobre o cuidado centrado no paciente é que os conceitos são diversos, né? A gente não tem um único conceito sobre, sobre esse tema, a gente não tem um único padrão para esse elemento de atenção, de cuidado, né? A gente tem que lembrar que, dependendo do lugar ou da origem ou de onde ele é aplicado, ele pode ter conceituações diferentes, mas o importante é que os elementos que o constituem sejam próximos, ou sejam os elementos básicos estejam inseridos nos conceitos, né? É um conceito holístico, porque ele não se restringe apenas às áreas médicas ou às áreas de saúde. É um conceito que também está ligado a áreas até de sociologia, a áreas de política em saúde, a áreas de psicologia e até em áreas de ecologia, né? E holístico também do ponto de vista da pessoa, né? Ele abrange não só o físico, mas o espiritual, né? Abrange o emocional. Então, é um conceito que abrange vários aspectos, né? Ele tem componentes interdependentes, né? O cuidado centrado no paciente interliga vários componentes que fazem o cuidado centrado no paciente ser completo. Eu não tenho só o fator físico, eu não tenho só o fator emocional, eu não tenho só o fator meio ambiente, eu tenho componentes que se interligam e são interdependentes, né? E o mais incrível de tudo, para mim, é que o cuidado centrado no paciente se aplica a diversas áreas. Quando eu falo diversas áreas, e principalmente na saúde, ele se aplica desde da atenção primária, né? Cuidado centrado na família, né? A atenção primária que vai visitar as casas, até o cuidado intensivo que é feito dentro das nossas UTIs, né? O cuidado centrado no paciente, está presente em todas as áreas de atenção à saúde. E isso
é incrível e tem que ser cada vez mais introjetado dentro do nosso atendimento em saúde, né? Dentro do nosso sistema de atendimento, dentro do nosso dia a dia, seja na atenção primária, seja dentro de hospital, seja no cuidado de atenção móvel, né? Seja dentro de uma ambulância. Então, o cuidado centrado no paciente, ele se aplica a diversas áreas dentro da saúde. Então, por isso, né, o nosso símbolo do nosso workshop, né, o paciente no centro, integral, não partido, né, então ele é bio, psico, espiritual, então é o centro do nosso, está no centro, o foco não é a doença, né, a gente tira o foco da doença e a gente se volta para a pessoa, se volta para o paciente, ele tem uma lupa em cima dele, né, a gente está de olho nele, né, podemos falar assim, né, e em volta tem todo um sistema de saúde, não só hospitalar, não só de cuidado móvel, ele tem também a questão relacional, quem são as relações dele, a família, os cuidadores, a comunidade que ele está inserido, a família, né, a família, eu já falei que ele está inserido, os profissionais de saúde, quem são esses profissionais que estão cuidando deles, né, que está cuidando dele, né, quem são os profissionais que neste momento estão mais próximos do cuidado dele, né, então ele também é um cuidado que ele não tem data marcada, ele é atemporal, né? Então, ele acompanha, o cuidado centrado no paciente também acompanha o indivíduo durante todo o transcorrer, né? Do nascimento ao falecimento, a gente também tem que aplicar e promover o cuidado centrado no paciente, né? Ele é atemporal e é muito importante isso. Então, eu vou trazer para vocês, nem digo um breve histórico, né? Porque se a gente for falar na inserção do paciente nas suas decisões de saúde, em como começa o paciente a querer tomar parte das suas decisões em saúde, a gente vai lá para a década de 60, muito anterior a 1988, a gente começa nas décadas de 60, né? Inclusive com a inserção da primeira Carta de Direitos dos Pacientes, que, né, data de 73, mas eu trouxe para vocês os marcos mais importantes que se referem aos cuidados centrados no paciente, né, os marcos que eu considero, claro que tem vários outros, mas que eu considero que são mais importantes para a gente falar introdutoriamente sobre o cuidado centrado no paciente, né. Então, em 1988, o Instituto Picker traz para a gente a expressão do termo cuidado centrado no paciente. Então, através de uma pesquisa qualitativa, ele fez uma pesquisa qualitativa nacional, e ele quis identificar com os pacientes, ele fez uma pesquisa com os pacientes, e ele quis entender quais foram as experiências que os pacientes tiveram em internações ou em atendimentos de saúde, né, e como isso impactou na sua qualidade de saúde ou na sua satisfação de saúde, né? E nessa pesquisa ressaltou a expressão cuidado centrado no paciente. Posteriormente, em 1993, esse mesmo instituto, com a Harvard School of Medicine, fez uns estudos em conjunto, né, mais atualizados sobre o tema, e eles identificaram 8 dimensões sobre o cuidado centrado no paciente, e essas 8 dimensões foram mais profundamente discutidas e abordadas, e culminaram com o livro, né, através dos olhos dos pacientes, que está aí na tela, no cantinho, que foi, então, um marco do cuidado centrado do paciente, esse livro, e que ele traz as experiências, inclusive, já algumas instruções para aplicação do cuidado centrado no paciente dentro das instituições de saúde, certo? Em 2001, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, também é um grande marco, traz o relatório Crossing the Quality Chasm, e esse relatório, o que ele traz para a gente? Ele pede uma transformação do sistema de saúde americano, vejam só, né? Então, a gente já tem aí 20 anos pedindo essa transformação,
né? Não é de hoje, a gente escuta que os Estados Unidos estão passando por transformações no seu sistema de saúde, né? Mas já temos 20 anos, e nesse relatório, o que eles solicitaram? Eles traçaram 6 objetivos nesse relatório: segurança, eficácia, eficiência, oportunidade, equidade e centralização no paciente, cuidado centrado no paciente. Foi um dos 6 objetivos do relatório Quality Chasm, né? Em 2000, na Áustria, nós tivemos uma reunião de 29 países, com 64 representantes, que vieram trazer a questão do People Power, que traz a questão do empoderamento do paciente, né? Da inclusão do paciente na saúde, nas decisões em saúde, né? E como último marco, mas não cronologicamente dizendo que foi o último a acontecer, mas eu digo dos mais importantes, né? Em 2012, o sistema de saúde público do Reino Unido traz um relatório de orientações para o seu sistema público, que fala sobre nenhuma decisão sobre mim sem mim, nenhuma decisão sobre o paciente sem o paciente. Então, firmemente recomendando a inclusão do paciente nas suas decisões em saúde, né? Então, a gente vê uma evolução histórica, né, que eu poderia colocar aqui muito mais coisas, mas por causa do tempo, né, a gente elencou as principais, né? Então, a gente vê uma evolução histórica de como, aos poucos, esse paciente tornou-se cada vez mais incluído nas suas decisões de saúde, e está cada vez mais, né? A questão da revolução da informação através dos meios de comunicação, cada vez mais os pacientes chegam a nós, profissionais de saúde, com mais informações, né? A gente encontra na literatura, em artigos científicos e também, né, nas nossas consultas na internet, outros termos que são utilizados para o cuidado centrado no paciente. Então, a gente pode encontrar o cuidado personalizado, o cuidado centrado na pessoa, o cuidado centrado na família, o cuidado centrado na parceria, né, e para a Organização Mundial de Saúde, eles não usam especificamente o termo cuidado centrado na pessoa, eles usam o termo responsiveness, né? Então, às vezes, em alguns relatórios da Organização Mundial de Saúde, quando vocês verem o termo saúde ou atenção em saúde de maneira ligada ao termo responsiveness, o cuidado, eles têm os mesmos pilares ou que o cuidado centrado no paciente, né? Aqui eu trouxe para vocês as páginas, né, ou então referências de organizações mundiais, né, e eu já citei o Instituto Picker, que tem as páginas e comunicações ativas, informações atualizadas, né, sobre o cuidado centrado no paciente. São instituições que estão promovendo, participando em vários níveis de atenção, e eu vou falar mais adiante, estimulando o cuidado centrado no paciente, do cuidado centrado no paciente. Então, essa é o Instituto Picker, de Common Health Foundation, também é uma que faz um trabalho muito importante, né? O Instituto para o Cuidado Centrado no Paciente e na Família. Tá tudo bem até aqui, Francino? Me pontua qualquer coisa se tiver ruim a imagem ou o som. Também a Aliança Internacional das Organizações de Paciente, ok? Então, quais são os princípios, né? E aí eu falo para vocês. Então, ele é né? Fatorial, ele não tem uma temporalidade. Então, quais são os princípios do cuidado centrado no paciente? Eu falei para vocês que, dependendo da instituição, ele pode variar, né? Ele pode ter alguns princípios que diferem um pouco, mas
eu trouxe do Instituto Picker, porque é um dos principais e dos mais antigos, os 8 princípios do Instituto Picker, tá? Então, um deles é o acesso rápido ao cuidado e ao tratamento de saúde confiável, né? Ele pode ser confiável e se ele não tiver um acesso rápido, né? Então, ele foge dos princípios do cuidado centrado no paciente. Então, acesso eficaz, rápido, né? Um tratamento eficaz realizado, por profissionais de confiança. Então, eu tenho que confiar nesse profissional. Um dos estudos, por exemplo, traz que se eu vou realizar um exame de risco, né, como, por exemplo, um cateterismo cardíaco, se eu já conheço previamente esse profissional que vai realizar, eu me sinto mais confiante para realizar o procedimento do que ir realizar esse procedimento com um profissional que eu não conheço, né? Então, a confiança no profissional é um dos princípios dos cuidados centrado no paciente. A continuidade do cuidado e as transições suaves, né? Eu fazer uma alta suave, um acompanhamento da alta do paciente para o acompanhamento na comunidade, uma transição suave, por exemplo, de uma unidade de cuidados intensivos para uma enfermaria, né, um quarto, um acompanhamento do paciente que vai sair de uma unidade hospitalar e vai precisar de reabilitação. Então, a continuidade do cuidado é um dos princípios do cuidado centrado no paciente, né? Não abandonar o paciente no meio do caminho ou deixar de acompanhá-lo, né? O envolvimento e suporte para a família e cuidadores. Vejam que aqui a família e os cuidadores estão inseridos no cuidado, eles fazem parte, né? Eles fazem parte da relação desse paciente, né? O paciente muitas vezes toma decisões em saúde de acordo com as relações que ele tem. Muitas decisões dos pacientes estão inseridas dentro da preocupação com os familiares, né? Eu decido se eu vou fazer uma cirurgia, se eu tiver com quem ficar o meu filho, eu decido por alguma conduta de saúde influenciada muitas vezes pelos meus familiares, eu não quero dar trabalho para os meus familiares, né? Então, envolvimento e suporte também para os familiares e cuidadores que estão dando suporte para esse paciente é um dos princípios do cuidado centrado no paciente. Uma informação clara, comunicação e suporte para o autocuidado, né? Então, a informação clara e imprescindível é uma comunicação ampla, né, que o paciente tenha acesso a todas as informações necessárias, né, dentro do seu atendimento em saúde, né, e aí também, dentro desse item, entra a questão da literácia em saúde, né, a questão de uma informação adequada para o nível de conhecimento, adequada para o entendimento do paciente, né. Então, assim, cada um desses itens daria muita discussão e muita coisa, muito estudo muito clínico, muito estudo da nossa realidade, né? O envolvimento nas decisões e respeito às preferências do paciente, né? Então, o paciente ele tem que se sentir envolvido na decisão. O profissional de saúde não pode decidir pelo paciente achando que eu, como profissional de saúde, eu sei o que é melhor para o paciente. Quem convive com aquela decisão depois é o paciente. Quem vai para casa tomando a medicação, quem vai para casa mudando um hábito alimentar, quem vai para casa mudando um hábito de vida, é o paciente, né? Então, essa decisão tem que ser conjunta. O paciente que se envolve nas decisões em saúde, o seu engajamento para continuar aquela decisão na alta hospitalar é maior, e os estudos trazem isso, né? E o respeito às preferências do paciente. Claro que tudo é embasado nas evidências científicas, né? As preferências dentro do que é cabível, né? Mas muitas decisões em saúde, nós sabemos, muitas escolhas de caminhos dentro da saúde, não existe um caminho único, né? Eu tenho mais de uma escolha, mais de um caminho a tomar, né? Dentro de um problema de saúde, né? Mesmo, e inclusive a opção de não
fazer nada. Sempre existe essa opção. Por mais que eu, como profissional de saúde, possa achar que essa opção é incabível, um paciente que não quer fazer quimioterapia, é impensável, ele tem que fazer, ele tem que lutar, mas é uma opção e eu tenho que ter respeito a essa decisão dele, né? Então, várias decisões em saúde são múltiplas, né? E eu tenho que ser muito claro com o meu paciente. O suporte emocional, a empatia e o respeito, eu não vou entrar muito nesse tema, e eu já até adiantei, né, que cada tema aqui seria uma discussão profunda, mas a professora Aline com certeza vai trazer para a gente o que há de mais novo e bem aprofundado, como que essa empatia e esse respeito se aplicam diariamente e constantemente no nosso trabalho em saúde. E atenção para as necessidades físicas e do meio ambiente. O meu cuidado centrado no paciente tem que pensar nisso. Eu não posso fazer uma recomendação para um paciente que depois, quando ele for para a alta, ele não vai conseguir utilizar aquele tipo de equipamento. Eu não posso fazer uma recomendação para um paciente que depois ele não consiga dar continuidade no seu meio ambiente, onde ele mora, né? Então, isso também é um dos princípios do cuidado centrado no paciente. Tudo bem, né, Francino? Qualquer coisa você me avisa. Então, eu trouxe as duas definições que a gente começaram esse tema na saúde. Então, o cuidado de saúde, a definição, cuidados são cuidados de saúde que estabelecem uma parceria entre médicos e pacientes e suas famílias para garantir que as decisões respeitem os desejos, as necessidades e as preferências dos pacientes, e que os pacientes tenham a educação e o apoio de que precisam para tomar decisões e participar do seu próprio cuidado, né? Então, a gente, quando olha assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? E eu sublinhei ali uma parceria, a gente sai daquele lugar de profissional de saúde que decide sozinho, e esse peso do profissional de saúde de decidir pelo outro não é fácil também, a gente tem uma responsabilidade e, às vezes, um peso muito grande. Então, a gente sai desse lugar de decisor, né, e a gente divide, ou divide essa decisão, faz uma parceria com o profissional, com o paciente, né, e a gente traz para eles a nossa experiência como profissional, o nosso conhecimento da patologia, o nosso conhecimento do desenrolar, né, do problema de saúde, e ele traz a vivência, porque quem vive com uma diabetes há 20 anos é ele, né, quem convive com uma lesão medular há 30 anos é ele, então ele traz a sua vivência e a gente traz, né, a nossa expertise como técnica, como profissionais de saúde, né, então, porque nenhum paciente é igual, por mais que as patologias sejam iguais, né, e ele tem desejos e necessidades diferentes, cada paciente tem um desejo e uma necessidade diferente do outro, né, e aí é nosso papel educativo de apoio e principalmente de promotores, né, de trazer o paciente para participar da sua tomada de decisão e do seu próprio cuidado. Outra definição, e eu trago do Crossing the Quality Charms, o Instituto de Medicina, né, dos Estados Unidos define como um sistema de saúde que estabelece uma parceria, de novo a palavra parceria, né, então a gente sai daquela aquela posição vertical e vamos vir para a posição horizontal, parceria entre médicos, pacientes e suas famílias, para garantir que os provedores e sistemas prestem cuidado que atendam às necessidades, valores e preferências dos pacientes. Né? De novo, a gente está falando no mesmo termo, necessidades, valores e preferências dos pacientes, né? Então, é aquilo que eu já explicitei antes. Então, nós como profissionais, é a união, né, do conhecimento e da experiência de vida e de doença do paciente, com quem convive com aquilo, quem sente a dor, quem sente a dificuldade de conviver com aquele problema, quem está inserido num contexto relacional, porque cada paciente tem uma família, cada paciente vive em uma comunidade diferente, né? Tem pacientes que têm mais apoio, tem pacientes que têm menos apoio, né? E o profissional de saúde entra com conhecimento e experiência no cuidado e na saúde, né? E aí a gente vai ter como resultado um cuidado mais seguro,
mais inclusivo do paciente. Vou falar um pouquinho do como que esse cuidado centrado no paciente e se insere e principalmente se aproxima, né, da qualidade do cuidado, né? Muitos institutos de acreditação de instituições de saúde já inserem nos seus critérios de avaliação as questões relacionadas aos direitos dos pacientes e, principalmente, as questões relacionadas ao esclarecimento dos pacientes e à inclusão dos pacientes nas suas tomadas de decisão em saúde, né? O cuidado centrado no paciente também é considerado quando a gente faz avaliações da pontuação de qualidade de atendimento em vários questionários e em vários formulários de avaliação da qualidade também. O cuidado centrado no paciente é relacionado em vários estudos à melhoria de medidas de segurança. Então, se eu foco mais no paciente, se eu tenho mais ele como centro do meu cuidado, tudo que gira em torno disso, né, vai ser melhor observado e as medidas de segurança vão ser incrementadas, né? E a gente também tem como retorno de qualidade uma diminuição nas reinternações. Então, se eu tenho um paciente mais satisfeito, se eu tenho um paciente que foi mais engajado no seu cuidado em saúde, se ele tomou a decisão junto com o profissional e vai ser mais engajado na continuidade desse tratamento, provavelmente ele diminui a reinternação dele por não dar continuidade desse cuidado em casa, né? Benefícios do cuidados paliativos, né? Então, a gente tem benefícios, impactos positivos nos resultados e nos custos, né? Redução de custos nas reinternações, por exemplo, como eu já citei anteriormente, né? Temos estudos relacionados que a gente tem redução nos custos, por exemplo, de pacientes que, quando internados, a gente orienta, por exemplo, uma realização de determinado exame e ele vai participar na decisão da realização ou não desse exame, né? Existem orientações de trazer o paciente, inclusive, para a decisão de realizar ou não determinados exames. E, inclusive, ele acha que não precisa sair do consultório com uma lista de exames, ele não precisa sair do consultório, não precisa estar no hospital e realizar 5 tomografias e 10 ressonâncias durante a internação, né? Então, também a redução dos custos. Um impacto positivo na adesão dos pacientes ao tratamento, eu já falei anteriormente, se ele participa, ele adere melhor, né? Uma associação entre os cuidados centrados no paciente e os desfechos positivos em saúde, né? Então, até uma associação bem lógica, porque se eu presto mais atenção, se esse paciente é o foco de todo o tratamento de todos os entes naquela instituição de saúde, né? Se esse paciente se torna também participativo e mais colaborativo, a gente tem um aumento dos desfechos positivos do tratamento em saúde, né? Aumento da satisfação do paciente com seu bem-estar, não só com melhora da saúde, porque muitas vezes a gente não pode garantir isso, mas com o seu bem-estar, né? E nas organizações a gente tem um impacto positivo, não só na questão de melhora para o paciente, não só na questão de adesão do paciente, mas também na qualidade das relações dentro das organizações. O cuidado centrado do paciente foi relacionado já à melhora do clima organizacional, das relações multiprofissionais, né? Porque as pessoas estão centradas e se organizam para atingir objetivos comuns e entendem os objetivos umas das outras, mesmo sendo de profissões diferentes, né? E entendem e coadunam traçam estratégias parecidas ou estratégias em comum, né? E respeitam essas estratégias e esse rumo a ser desenvolvido. Então, muitas vezes,
os impactos nas organizações, principalmente através da melhora do clima organizacional, né? No panorama atual, o que nós temos? O cuidado centrado do paciente tem cada vez mais sendo incluído em currículos educacionais, não só na graduação, como na pós-graduação, só que não de maneira pontual, não como uma disciplina isolada, não como uma citação, mas ao longo de todo o currículo, principalmente, claro, na área de saúde, é importante falar na área de saúde, mas também na área de gestão hospitalar e na área de atendimento dentro da área de saúde, né, a pessoa que está treinando o atendimento, né, desse paciente, que não vai ser necessariamente o profissional de saúde, mas principalmente dentro da área de saúde, durante toda a faculdade, em todas as disciplinas, então ela tem que ser um eixo, né, transversal em todo o curso. O cuidado central no paciente também já está inserido em políticas de saúde em países. A gente tem estados americanos que a inserção do cuidado central do paciente já é colocado em legislação, né, que instituições que têm o cuidado central no paciente, política de melhoria da qualidade, eles têm incentivos financeiros, né? A gente, claro, tem o cuidado centrado no paciente dentro de grandes instituições de saúde no mundo, né? Eu trouxe para vocês vários institutos que promovem e fazem parte de treinamentos dentro de instituições. Então, a gente sabe que a disseminação mundial está cada vez mais acontecendo. E, principalmente, como eu falei no começo, por causa da disseminação da informação através da internet, né? Então, o paciente já chega no atendimento com alguma informação e ele quer ser inserido, né? Ele quer participar, né? Então, essa disseminação mundial do conhecimento através do fenômeno da internet traz o conhecimento. Nem sempre é o melhor, mas ele traz a oportunização desse conhecimento e da inserção desse paciente. Quais são os desafios principais que o cuidado centrado no paciente traz para nós, né? Principalmente a capacitação para os profissionais e para as instituições. Não é um tipo de ação que pode ser feita de maneira vertical, então a capacitação tem que acontecer com a participação de todos do hospital, tem que haver comprometimento das equipes e tem que haver abertura das instituições para que isso aconteça. A capacitação individual também, o profissional tem que querer, né, entender, participar, estar aberto a esses conceitos, são conceitos novos, né, a gente, claro que modernamente a gente tem uma maior divulgação da participação do paciente, mas eu que já tenho mais de 10 anos de formada, a gente ainda tinha uma deficiência da participação do paciente, né, dentro das suas decisões em saúde. As políticas com cuidado centrado no paciente em países de baixa renda, tem alguns relatórios que dizem que ainda é um grande desafio, né, por causa da questão da educação populacional, que precisa ser melhorada, né. Então, para isso, tem um tópico aí que eu coloquei, que é o treinamento de pacientes. Existem escolas de pacientes em alguns desses países, e não só ligadas à questão educacional, tem a questão da escolaridade em saúde, né, da literacia em saúde, não está ligada só à questão de formação formal, né, mas também a treinamento desses pacientes para se sentirem à vontade de participar em saúde. Muitas vezes o profissional de saúde pode convidar o paciente a participar e ele até questiona, eu posso participar ou eu devo participar, né? Outro desafio, né, é a expansão
de tecnologias da informação, então é muita informação disponível, nem sempre é uma informação confiável, saudável, né? Então, trazer isso de maneira que tenha referências adequadas. Então, isso também é parte de colocar o paciente na sua decisão. Quando você coloca ele para decidir, você pode, inclusive, dar a ele referências seguras para buscar maiores informações, quando necessário, né? E a inclusão do cuidado centrado do paciente em currículos. Não pontualmente, quando eu falei, não uma aula, não em uma matéria específica, mas ao longo de todo o desenvolvimento do curso, né? Na área de saúde ou qual curso que esteja envolvido no atendimento ao paciente, né? Já vou concluindo, Francino, eu acho que eu estou dentro dos meus tempos. Então, a vivência do cuidado percebida pelo paciente e família é fator primordial para a qualidade e segurança da assistência à saúde. Portanto, para melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados em saúde, profissionais da área de saúde, gestores hospitalares e formuladores de políticas em saúde percebem cada vez mais a importância de incluir uma perspectiva muito ausente na equação de cuidados de saúde, a perspectiva dos pacientes e familiares, né? O cuidado centrado no paciente possibilita integrar essa perspectiva aos cuidados em saúde, colocando, assim, o paciente como parceiro e co-designer em todas as atividades relacionadas à saúde. Precisamos entender que o foco no paciente é o objetivo abrangente, e com esse objetivo a gente envolve todo o resto. Essas referências, né? E obrigada pela participação. Aqui já a gente fala do IBDPAC, que é o nosso instituto que visa, uma das coisas é promover esse encontro, né, do paciente com o profissional de saúde. A gente tem várias redes sociais, principalmente no Instagram, a gente traz novidades e referências atualizadas todos os dias, né? Quem quiser participar, estar lá com a gente, será um prazer trocar ideias e trocar informações. Acho que eu posso sair. Bom, Cíntia, muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras. Excelente momento para quem não conhece, conhecer um pouco mais da temática, né? E o nosso papel institucional enquanto Instituto, né, de Direitos do Paciente, e a Modu enquanto uma startup na área de gestão do cuidado ao paciente, cumprindo aqui a sua função social de trazer para a nossa comunidade a discussão desse tema que é tão importante. Estou liberando mais uma vez aqui para os nossos participantes pelo YouTube para fazerem comentários, para fazerem colocações, tá bom? Eu quero destacar algumas e eu quero começar com a colocação, o comentário de uma das participantes, que é a Alessandra França, que ela diz assim: o paciente que conhece o seu caminho dentro do sistema coopera com o seu cuidado e evita que os operadores de saúde sejam demandados em tratamentos não efetivos para cada caso. Um dos pontos que ela traz aqui que chamou minha atenção é esse papel do paciente como realmente a pessoa que conhece as suas necessidades como ninguém, e que esse conhecer pode ajudar muito nesse processo, né, assistencial, inclusive ajudar as operadoras a fazerem o custo efetivo dos seus serviços. Como que você vê a inserção do paciente para o cuidado, para a construção realmente dessa parceria entre profissionais e pacientes? Muitas vezes a gente acha, quantas vezes, né, Francino, a gente recebe um paciente, às vezes é um paciente que você não conhece muito, né, é a primeira vez que você vê o paciente, né, e eu trabalhei muito tempo com reabilitação, né, e quantas vezes a gente, como profissional de saúde, e às vezes, assim, na ânsia de querer ajudar, né, a gente vem já dar informações para o paciente. Eu acho que o primeiro passo da gente inserir o paciente no cuidado, e é com muita dificuldade que às vezes a gente faz isso, mas é calar e ouvir o paciente, né? A gente às vezes já quer dar uma solução, né? Então,
deixar ele falar, eu acho que é o primeiro passo da inclusão do paciente, deixar ele falar, deixar ele trazer as queixas dele, né? Muito importante esse passo. E eu acho que, principalmente, aquilo que eu trouxe nos conceitos, qual é a sua vontade? O que você precisa, né? Nem sempre o que eu acho que é importante para você, ou o que eu acho que vai melhorar para você, é o que você quer, né? Eu já tive questões que eu achava que o melhor para o paciente, por exemplo, era resolver um problema de ferida, né, ou de uma lesão, e para mim, o problema não é esse. O problema é eu conseguir sentar logo para desenvolver um trabalho e ganhar meu dinheiro, né? Então, a inclusão do paciente se faz, principalmente, elencando quais são as prioridades dele. Claro que a gente, como profissional de saúde, né, tem que mostrar para ele que que uma prioridade dele pode estar prejudicando ele, ou que o momento daquela prioridade dele não pode ser feito agora. Mas eu não posso fazer isso de maneira impositiva, porque no momento que ele sair da unidade de saúde, ele vai fazer do jeito dele, se ele não entender. Então, o entendimento dele para poder introjetar isso realmente, eu entendo o que ela me falou, o entendimento de que eu quero sentar na minha cadeira, mas se eu sentar na minha cadeira, a minha lesão pode piorar muito e não é o momento, né? É mais importante. Então, principalmente, ouvir o paciente, né? Ouvir, deixar ele falar, ver qual que é a necessidade dele, né? E perante a necessidade dele, ver a possibilidade, o que é possível dentro do meu conhecimento como profissional de saúde, o que eu posso agregar e melhorar para ele. E sabe que interessante, aqui na Modu Gestão do Cuidado, a gente tem trabalhado com a figura do gestor de cuidado, né, com a figura do gestor de caso, né, o gestor de caso, o gestor do cuidado, são atribuições que alguns profissionais de saúde desenvolvem há algum tempo nos Estados Unidos e em outros países, e a gente tem incorporado isso aqui no sistema de saúde brasileiro, onde muitas vezes o guiar do paciente pelo sistema de saúde não pode ser feito sozinho, né? O paciente, muitas vezes, ele precisa de um apoio, de um gestor do cuidado dele, que ordena o acesso, e a palavra ordenar no sentido de organizar o acesso do paciente, fazendo com que haja um custo efetivo condizente às intervenções necessárias desse paciente, porque o que nós advogamos aqui é os interesses do paciente, né? Hoje em dia é tão interessante, Cíntia, assim, nós estamos vivendo uma pandemia, né? O que vai marcar a nossa geração, talvez seja termos vivido uma pandemia, e eu comecei a me assustar nos últimos dias, enquanto profissional de saúde, da quantidade de pessoas que estão dentro de um hospital, estão dentro de um serviço de saúde, mas que não têm dúvidas básicas respondidas e que precisam recorrer a outra pessoa para que, fora daquele ambiente, para terem as suas dúvidas sanadas, né? Quantas vezes eu fui interpelado essa semana, nesses 3 dias, né, digamos assim, sobre pessoas que, essa conta tá legal, é isso mesmo, a gente pode ir por aqui, o que você acha de eu fazer uma tomografia, o que você acha de a gente fazer tal coisa agora? E aí eu fico questionando, né, até que ponto que nós estamos inserindo o paciente como centro, ou até que ponto que nós estamos conseguindo falar a linguagem dele para que ele consiga entender isso. Então, o gestor de caso, o gestor do cuidado, é o profissional que faz esse processo de advocacia do paciente e que nós inserimos, nós somos a primeira empresa aqui no Brasil a trazer o conceito do gestor de cuidado, e o gestor de cuidado, o gestor de caso, fazendo o acompanhamento e a orientação do paciente ao longo desse processo de utilização do sistema de cuidado. Você já conhece alguma coisa a respeito disso? Já acompanhou essa inserção dos profissionais no apoio à tomada de decisão dos pacientes? Como que você enxerga isso, Cíntia? Eu vou até fazer um comentário, né, Francino, sobre a sua fala. Qual profissional de saúde, né, nós aqui, né, quem está aí nos acompanhando, que é profissional de saúde, quantos de nós
já não receberam um telefonema de alguém da família falando, olha, eu saí do hospital agora, o enfermeiro, né, vou falar de mim, do enfermeiro, vou colocar a culpa na minha profissão, né, que a gente tem mania de apontar para os outros, o enfermeiro me falou, saí do posto de saúde, o enfermeiro me falou isso e aquilo, né, o que ele quis dizer, ou como eu devo fazer, né, como é importante uma pessoa para ajudar, né, como é importante uma pessoa para explicar, como é importante esse gestor de caso, e uma área nova, né, uma área nova da saúde, uma área nova de atuação para o profissional de saúde, né? Que coisa boa, a gente tem que trazer esse gestor para o nosso lado, para também ver como nosso parceiro, né? Se eu conheço, Francino, uma experiência de inclusão do paciente, conheço pontualmente, eu tenho experiência em hospital particular, em hospital privado, em organização social, eu tenho, né, experiência profissional nessas instituições, né, quem me conhece sabe. E, então, eu conheço pontualmente, ou dependendo da clínica, ou dependendo da equipe, conheço a inclusão, a participação, ou dependendo de quem está atendendo. Mas como programa de atendimento, ainda é incipiente, né? Eu pessoalmente, não estou falando que não existe no Brasil, tá? Deixar bem claro, né? Eu sei que existe um programa em São Paulo, existe tentativas em outros lugares também, mas como um programa já instituído, como uma instituição ou organização que já implementa isso, não tenho conhecimento, né? Quero ter uma instituição que fala, vamos implementar isso aqui, vamos fazer o nosso paciente sair daqui satisfeito, né? Vamos fazer o clima da minha organização ser muito bom, que todo mundo quer trabalhar aqui, não quer sair mais daqui, né? Vamos mostrar que a gente tem o centro é o paciente, tudo gira em volta. Quero ter essa notícia, mas ainda não tem. E o IBDPAC pode ajudar nisso, né? Vocês têm... a gente tem essa ideia, o IBDPAC foi um dos pilares do IBDPAC, fazer essa difusão do cuidado centrado no paciente. Então, a gente tem como um dos pilares estar sempre promovendo isso, essas discussões, esses debates, essas capacitações, né? Então, a gente está nesse caminho, esse é um dos nossos objetivos. Tem um comentário que eu achei bem interessante aqui da Cássia, né, reforçando isso que a gente está falando. Obrigada, Cássia, pelo seu comentário. Excelente tema, né, a experiência dela está mostrando que em todos os plantões, quando o paciente era envolvido nos cuidados, as minhas demandas reduziam significativamente, inclusive com acompanhante. Ela fala aqui que está adorando. E realmente é isso, né? Quando você envolve a sensação de clareza para o paciente, faz com que você tenha uma maior diminuição da ansiedade, diminuição dos questionamentos, e acho que até construção de uma confiança maior, né, sobre aquilo que está sendo feito. O conflito de decisão, né? O conflito de decisão também é uma das relações muito importantes. Quando o paciente se envolve no cuidado, porque quando uma decisão é imposta, ou quando você vem com uma receita pronta, você não participou, então você fica na dúvida sobre a decisão. Será que era isso mesmo? Você não faz o raciocínio da decisão, né? A psicologia explica melhor do que nós, né? Nós enfermeiros. Para você fazer uma escolha, você faz um raciocínio lógico. Quando a decisão vem pronta, você vai fazer isso, você não fez o raciocínio lógico. Então, você fica no conflito de decisão. Você fica em dúvida se aquilo era aquilo mesmo que era para ser feito, ou você podia fazer outra coisa. E quando você fica nesse conflito, você não engaja, você não vai a fundo. Quantas vezes você faz orientação em saúde da família para o paciente fazer caminhada, para o paciente fazer exercício físico, reduzir sal, você dá palestra, você faz, né, oficina, mas as metodologias que incluem o paciente no raciocínio para aquela decisão são mais efetivas, o paciente retorna, né, menos, né,
engaja mais naquele tratamento. E como você colocou, né, esse engajamento vai, lá na frente a gente tem vários trabalhos mostrando que isso leva, né, a uma redução no tempo da hospitalização, leva também a uma menor taxa de readmissão, né, que é um parâmetro de qualidade muito importante, e um parâmetro de valor, né, daquilo que foi ofertado, daquilo que foi feito durante aquele atendimento. Tem mais questões aqui, eu vou colocar para você, tá? Tem uma questão bem interessante aqui também, que envolve a educação. Antônio José está perguntando, você sabe como está a abordagem do cuidado centrado no paciente nos cursos de graduação na área da saúde? Tem sido discutido? Você já tem alguma notícia disso? O tema está sendo colocado já nas discussões? Eu não posso falar de maneira abrangente, né? Porque eu tenho uma experiência na área de educação, né? Como docente, mas pontualmente é inserido numa disciplina como uma abordagem específica, pontualmente numa aula. Não desconheço uma disciplina específica para esse tema, mas eu volto a relatar, minha abrangência é pequena, né, centro-oeste, né, e desconheço uma disciplina específica, e desconheço também algum curso que aplique de forma longitudinal, do começo ao final do curso. E desconheço também uma abordagem multiprofissional entre várias áreas da saúde, desconheço. Uhum. Gostaria Legal. de ter notícias. Se alguém que nos assiste sabe, manda recado para a gente. Ótimo. Vou colocar também aqui mais um comentário, né, da Catarina, e ela fala, né, como trazer todos da equipe para centralizar o paciente na sua trajetória e se sentirem parte do êxito do tratamento do paciente, independente da profissão de quem compõe a equipe. Então, aqui ela está falando a respeito do desafio de construir uma consciência, né, do que o paciente deve ficar no centro do seu cuidado dentro do trabalho multiprofissional. Francina, aí eu acho que seria matéria para mais um webinar, né? Como a gente implementar, mais um workshop, né? Como a gente introduzir o cuidado centrado do paciente nas equipes, nas instituições, né? São vários passos, nós temos já alguns guidelines que trazem, já internacionalmente, não conheço nenhuma experiência brasileira publicada, mas tem algumas orientações internacionais que trazem, como, por exemplo, realização de oficinas entre profissionais daquela instituição, capacitação de profissionais, mudança de cultura, envolvimento da direção, que eu digo, das pessoas que fazem a gestão daquela instituição, né? Modificação da maneira de visualizar o paciente, mas envolve várias estratégias, não é uma estratégia única, né? Envolve vários pilares. E é uma cultura, né? Catarina, é importante assim, ter em mente que trazer o paciente para o centro é rever cultura, né? A gente está acostumado, e nós fomos, a grande maioria, formados dentro de uma lógica muito ligada à doença. Sem olhar, a gente aprendeu a olhar para as pessoas, mas o nosso foco sempre foi muito na doença, né? Talvez o Brasil tenha mudado um pouco de foco mais nos últimos 20 anos, né, com a estratégia de saúde da família. Mas o grande desafio aqui é que precisa ser um envolvimento da governança, precisa ter uma estratégia de envolvimento da instituição, de trazer isso para dentro de um processo, né, de desenvolvimento institucional. Então, colocar o paciente no centro tem que ser uma base de política institucional. E aí, como que se faz isso? Uma das formas, né, é contratar uma consultoria que vai ajudar a construir esses pilares dentro da equipe que está lá já, e também entre os novos colaboradores, né, e aí essa consultoria trabalharia também com cursos, com formação, né, uma das estratégias é essa. Assim, você pode fazer iniciativa isolada, profissionais? Podem, isso é muito válido, é muito nobre. Porém, a gente esbarra um pouco na dificuldade de conscientizar ou de envolver as pessoas.
quando há um engajamento institucional, isso se torna, digamos que menos desafiador, né? Se torna mais leve um pouquinho. Só naquele tema que a gente estava trazendo antes, a gente já teve alguns comentários, né? A Naili, ela fala que no curso de farmácia da UFOP, né, Federal de Ouro Preto, eles trabalham muito com o cuidado centrado no paciente, e realmente, a Naili, tem a questão da farmácia, tem a questão da reconciliação medicamentosa, né, que basicamente é colocar o paciente no centro mesmo. Então, que bom saber dessa experiência. Tem aqui, bom saber. O Brasil todo, né, tá participando do nosso seminário, ó, na UAM, eu acho que deve ser a Universidade do Amazonas, não sei, onde ela é aluna. Os professores também abordam um tema interessante, uma fala de uma estudante. Tem que montar um lugar, né, para discussão sobre o tema. Isso, ó, tem a Egli também, que é professora, falando que também aborda o tema na instituição dela. Que legal, bem interessante. Muito bom. É o que eu falei, eu acho que são esforços isolados, né, em disciplinas, né, não sei, e às vezes a gente não vê se são perenes, se são sempre, às vezes uma disciplina que a gente não sabe se concretiza sempre, né, a gente precisa trazer essa discussão como parte da matriz curricular, a gente precisa trazer isso para a matriz curricular dos cursos, né. A gente já vê alguns pilares do cuidado centrado no paciente em algumas orientações, inclusive do Ministério da Saúde, a inclusão do paciente, mas a gente precisa trazer isso para as matrizes curriculares dos cursos, né? Não de forma isolada, mas de forma concreta, com direcionamentos, né? Uhum. Beleza. Desculpa, eu acho que... não, tá certo, a Thalita aqui tá... Ó, a Thalita tá registrando aqui, ela é da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, que legal. Tem mais comentário para colocar aqui. Deixa eu colocar que tem muito comentário. Não vou conseguir ler todos, me perdoem, tá? Mas depois a Cíntia também pode entrar no... Tá gravada a nossa palestra, ela pode entrar e responder também no chat. Deixa eu só pegar mais uma aqui. O Antônio está reforçando a importância de trazer o tema, né, para a formação, ele que fez a pergunta inicial lá a respeito do tema, muito bom. A Viviane fala do papel da comunicação, né, a comunicação clara, inserindo o paciente e família como parte essencial, faz uma diferença enorme, né, comunicação aí como chave, a gente sempre falando desses comunicação desafios. Clara, né, é tão importante, né, eu não comunicar só o que eu acho importante, né, não comunicar só aquela parte que eu quero que o paciente escolha, né, clara, muito importante, tá certinho, Viviane. Ótimo. Interessante aqui, ó, a participação da Josiane Colombo. Josiane Colombo, conheço Josiane, uma grande gestora aí de uma operadora de saúde importantíssima do Brasil, e ela fez um comentário muito pertinente, né, ela destacando aqui a importância do papel da OPS na orientação aos seus clientes quanto ao autocuidado, e também o nosso papel de organizar a rede credenciada que possibilita o paciente no centro do cuidado. É isso mesmo, né? Ela está falando aqui de como as operadoras podem fazer essa organização, né, e trabalhar na prestação de um cuidado efetivo com o paciente no centro. Eu acho que ela resumiu muito bem aqui a colocação dela. Tem um outro comentário aqui, interessante, né, que eu vou ler. Tô até me perdendo nos comentários, foi muito bom, sinal que foi bom, Cíntia, a sua fala. Eu acho bom ver tantos profissionais, né, é difícil o tema, é difícil a inserção, né, profissional de saúde pode fazer de maneira isolada? Pode, a gente é semente, né, começa com um, começa com outro, né, a gente não consegue, às vezes, abranger todos aqueles 8 princípios, mas foca na minha instituição, um deles é mais deficiente, a comunicação é mais ruim. Eu sou exemplo como docente para os meus alunos na hora de comunicar, eu sou exemplo como enfermeira então eu sou exemplo, eu comunico bem, então eu vou dando exemplo, né?
Sou exemplo do respeito ao paciente em determinado momento. Então, né, eu sou semente. Exato. A Ruth fez uma pergunta, que é: o cuidado do paciente normalmente ocorre em sigilo. Qual deve ser as habilidades e expertise o gestor do cuidado deve ter? Ruth, bem interessante, a materialização do cuidado centrado no paciente, uma das materializações é o gestor de caso, o gestor do cuidado. Nós vamos falar um pouco mais disso nos próximos encontros, mas não há problema aqui de quebra de sigilo, tá, profissional. O gestor do cuidado, ele é um profissional de saúde, ele tem que cumprir com as suas obrigações que o seu código de ética impõe. E ele não é impositivo ao paciente. Então, o paciente, ele livremente manifesta o desejo de ter um gestor de cuidado, que é uma pessoa que ele escolhe para auxiliá-lo durante o uso do sistema, né? Durante o contato com o sistema, seja o sistema único, seja o sistema privado, ou em qualquer cenário que a pessoa for, né? E aí, Cíntia, eu queria que você, pega nesse tema aqui, que você falasse um pouquinho, né, que quando a gente discute isso do ponto de vista legal, aí entra um pouco do trabalho que vocês fazem, né, que são as declarativas, né, as procurações e as declarativas de saúde, né, me corrija aqui o termo, caso eu... Você fala das diretivas antecipadas? Isso, das diretivas antecipadas, obrigado por me recordar. Diretivas antecipadas, né, a gente tem no IDBDPAC uma expert, uma pessoa que, né, estuda muito o tema, que é a Nelma, e você diz quando o paciente já deixa claro suas vontades e preferências, né? Uhum. Sim. E até, inclusive, nomear, né? Ele pode, através das diretivas da procuração, nomear esse gestor, né? Eu posso nomear o meu gestor, né? Eu posso nomear o decisor substituto, né? Uma pessoa que, no caso, de eu estar impossibilitado de me expressar, né? Por exemplo, né? A gente vive um momento atual, eu estou entubado, né? Eu estou, né, em tratamento intensivo, quem decidirá por mim, né? Eu posso nomear um decisor substituto, essa pessoa me conhece as minhas preferências, né? Mas a melhor pessoa para falar sobre isso realmente é a Nelma, né? Mas ela faz parte do respeito aos direitos do paciente, né? O nosso instituto faz muito essa discussão dos respeito aos direitos do paciente, né? Que a gente cada vez mais tem que, neste momento tão atual e sempre, né? Nós, como profissionais de saúde, temos que ser parceiros, mas temos que ser os defensores, né, dos direitos dos pacientes. Nós, mais do que ninguém, queremos que esse paciente seja respeitado, seja preservado, né? Somos nós que temos que defender esses direitos, mais do que ninguém, né? Então, é muito importante a gente saber e entender cada um deles, né? E o BDPAC faz essa promoção e convoca os profissionais de saúde a ser nossos aliados nessa caminhada. E quando ele tá incapaz, aí, né, o Ruth, para todos os tipos de paciente faz sentido o gestor de cuidado, mas quando o paciente ele tem alguma limitação, ele pode, inclusive, documentar. Então, o que eu estou querendo aqui destacar, né, é que a documentação pode ser feita onde ele autoriza. Então, ele tem que dar uma autorização e também tem que e ele pode fazer um outro procedimento, que é o procedimento de nomear você como procurador, né? O gestor de caso, ele também pode ser um procurador, ele pode fazer os dois papéis, caso o paciente tenha esse interesse. Então, não é a mesma coisa, mas o gestor de caso acompanha a evolução do paciente dentro do sistema, orientando e racionalizando com ele as melhores escolhas. E o procurador, que também o gestor de caso poderia acumular isso, é a pessoa que o paciente designa para ajudar ele a tomar as decisões quando esse paciente está incapaz de fazê-las, né? Por qualquer situação, tá? Limitação transitória devido à consciência, né? Ou física, ou qualquer tipo de limitação. E é importante, né? Porque muitas vezes a família está envolvida de maneira emocional, né? E respeitar os direitos de uma pessoa estando envolvida emocionalmente, quando às vezes eu nem concordo com essa
preferência ou essa vontade desse paciente é muito complicado. Então, uma pessoa que seja um decisor, que seja uma pessoa que entenda o que esse paciente escolheria ou escolheu para si, é muito importante essa pessoa. Ela garante que esses direitos sejam respeitados, a vontade do paciente seja respeitada. Vou destacar aqui nesse tema ainda, mais um comentário importante, né, só para a gente ter aqui, a Viviane comentando que ela lida com isso, de problemas que ela vivencia diariamente, decisões emblemáticas que ficam a cargo da família. Então, por isso que é importante ter as diretivas antecipadas para discutir como você quer ser cuidado quando você não tiver condições de tomar essa decisão. Outra coisa aqui, ó, que eu quero registrar, gente, é muita gente, eu quero agradecer muito os participantes, Brasil todo. Temos a honra aqui de ter o Antônio é presidente nacional da Rede Brasileira de Segurança do Paciente. Muito obrigado, Antônio, pela sua presença, né? Ele é o coordenador geral. E tem mais, eu não vou conseguir todos, mas eu vou colocar mais uma aqui, que acho que também é uma iniciativa interessante dentro do multiprofissionalismo. A Natália comenta que no SUS, desde 2008, os NASFs, núcleos multiprofissionais, têm o cuidado centrado no paciente como diretriz, né? São utilizados projetos terapêuticos singulares para trilhar o caminho junto ao paciente. A Natália também fez um comentário super, super preciso, né? O grande lance, assim, do cuidado, né, materializado, é essa gestão do cuidado, e pode ser também colocado como exemplo, né, o PTS, que é o projeto ou plano, né, terapêutico singular. É um exemplo muito claro disso, tá? Muito obrigado pelo seu comentário. E aí, a Natália, depois tem que contar para a gente como que é para o profissional de saúde, a satisfação disso, né? Como que esse trabalho depois, né? Como que é a experiência, né, desse trabalho feito colocando o paciente no centro, qual que é o resultado, o benefício que é esse profissional de saúde fazendo isso, traz para si, o que leva para casa. Eu tenho certeza que são coisas muito boas, a satisfação de ver o paciente engajado e mais satisfeito com a sua saúde. Né, Natália? Obrigada pela participação. Muito bom. Cíntia, então, quero agradecer mais uma vez, tá? Foi uma brilhante explanação do tema, uma primeira aproximação, né, digamos assim. Tem muita coisa para ser explorado. E também quero agradecer muito aos nossos participantes, reforçar que temos mais 2 encontros ainda, e a gente espera muito vocês nos nossos próximos 2 encontros. Na próxima quarta-feira, vamos falar da gestão do cuidado, então, como materializar o CCP em gestão do cuidado. E, no último dia, né, no dia 31, falaremos sobre a empatia na área da saúde. Então, se preparem, tem muita coisa boa vindo ainda, tem muita coisa acontecendo, tem muita informação chegando para vocês e novidades que vão ter também nos nossos próximos encontros, tá bom? Eu que agradeço, Francino, obrigada pela oportunidade da gente estar junto aqui e obrigada por vocês que nos acompanharam. A gente está à disposição de vocês lá no IBDPAC, né, e trazendo sempre o que a gente tem de mais novidade, a gente está sempre buscando o que pode melhorar cada vez mais a nossa atuação como profissionais de saúde. Boa noite para todos. Boa noite, Cíntia. Obrigado, pessoal.